Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Salve, eu sou o Celso, tudo bem? E hoje nesse Nós do Trânsito a gente tem uma coisa explicativa, não é? É explicativo. Explicativa, que é basicamente assim, quem manda onde no trânsito? Quem manda onde? Quando se fala em quem Governo manda, federal, pressupõe quem obedece, e aí a falta de conhecimento gera o nó. Sim, gera um nó. O O nó fato de você vem não daí. saber quem é que manda. Por exemplo, as pessoas votaram no vereador ou no prefeito achando que as blitz de uso de álcool poderiam ser amenizadas. Não é bem assim, porque tem toda uma escala de uma hierarquia. E eu vou pegar o Amansaburro aqui, o melhor que eu conheço, desculpe aí a propaganda, mas é só para falar aqui sem que eu esqueça. O chamado Sistema Nacional de Trânsito é como o Brasil organizou o funcionamento do seu trânsito. Todos os países do planeta têm uma organização parecida com essa aqui. É porque todos eles, ou a maioria deles, são signatários da Convenção de Viena. Então, em Viena, no ano da graça de 1968, por conta daquela confusão que é na Europa, né? Países como a inglesa, países como a francesa, que é a que temos no Brasil, a gente não usa essa expressão, né? A gente só usa a mão inglesa para diferenciar. Porque mão francesa é aquele negócio que segura a prateleira. A mão francesa para nós é só aquela peça lá das construções. Então lá se deu, na Convenção de Viena, uma série de protocolos. E de placas, né? E de placas com apelo visual e as regras de circulação básica. Aliás, a Convenção de Viena é o nosso socorro quando surge alguma dúvida em legislação. E todos os países que são signatários, como é o caso do Brasil, deveriam seguir à risca. Não é que o Brasil não obedeça, mas tem umas coisinhas que Mas nenhum dos países obedece 100% também não. Não. Todos fizeram Todos adaptações e isso cria alguns problemas quando se vai de um país para o outro. Por exemplo, quando esse programa for ao ar ainda, acho que não estará resolvido a placa unificada do Mercosul. Né? Todos os veículos do Brasil têm que se adaptar àquele padrão de 3 letras, que já tem no Chile, no Uruguai, na Argentina. Mas nós tem 3 letras. Não, desculpe. É uma composição diferenciada. Que é letra e número É uma composição diferenciada que identifica o veículo num cadastro comum a todos os países. Né? O que é bom porque você pode ir até, sei lá, daqui de Curitiba onde a gente está gravando. Facilita. Até o Uruguai. Facilita as licenças e também as penalidades. Claro, né? As pessoas não gostam das penalidades, mas é o que temos falado aqui, né? Imagine um jogo de futebol sem o trio de arbitragem, não dá. Então nós temos assim, órgãos normativos, que é quem decide a regra, no Brasil isso, tá? O governo federal, aí tem o Ministério das Cidades, aí tem o DENATRAN, Departamento Nacional de Ainda existe o Trânsito. Ministério das Cidades? Existe. Tá. Eu achei que o Temer tinha parado. Não, existe o Ministério das Cidades e o trânsito saiu do Ministério dos Transportes, foi para o Ministério da Justiça e aí é que se criou o Ministério das Cidades, que cuida de vários assuntos. O trânsito acontece na cidade, então é razoável, né, pensar que o trânsito esteja lá. Mas o trânsito no Brasil, ao contrário de alguns países europeus, tem status de departamento dentro do Ministério. Em países como a Suécia tem status de ministério. Ninguém discute uma decisão técnica de trânsito. Aqui está sujeito a chuvas e trovoadas. Existem os órgãos normativos, como por exemplo o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então assim, quem é que faz a lei de trânsito? É o Congresso Nacional. Mas quem é que subsidia ou quem é que propõe, qual é a inteligência por trás das regras de funcionamento? É o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Tem um órgão equivalente nos estados que é o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Que é a mesma coisa. Só que cuida do Estado e tem várias limitações, né? Também é normativo, mas a lei de trânsito é federal. E existe no Distrito Federal, o Brasil tem essa coisa, lá tem o CONTRANDIF, que é o CETRAN, é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Provavelmente alguém ganhou alguma coisa para fazer isso. Puxa, é o tipo de coisa que poderia, né, ser mais simples, mas vamos lá. Fala em CONTRANDIF é uma pergunta que faz muita gente mal nas provas dos DETRANs. Agora, por que o cidadão tem que saber o que é CONTRANDIF é meio complicado. Bastaria saber que existe um conselho, um órgão normativo, tem um federal e tem um estado. Um estadual, pronto. Bom, e aí tem os órgãos executivos.
E os executivos estão assim, federais. O Denatran é o que a gente mais ouve, né? E popularmente é o que as pessoas... Por quê? Porque o Denatran tem esse cadastro nacional. A tua CNH é emitida no estado, no Detran, que é o departamento estadual, mas ela tem um número único do Denatran. Aí tem o DENIT, que é o departamento nacional encarregado aí das estradas, vamos simplificar. Estrada é com o DENIT. E tem a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Então, na rodovia federal, quem que fiscaliza? A PRF. Então, executivo nacional, nós temos o Denatran, Polícia Rodoviária Federal, e o DENIT. No estado, nós temos os DETRANS, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Que você já conhece. Que você já conhece. Aí tem a CIRETRANS. A CIRETRAN é uma espécie de escritório do DETRAN. O DETRAN está na capital, né? E na capital, às vezes, é uma metrópole, então tem vários escritórios, né, unidades do DETRAN, que são as CIRETRANS. E daí nas cidades do interior, para as pessoas não terem que ir na capital. Tem algumas cidades do exterior que não tem CIRETRAN, né? Nem todas têm. Toda cidade de porte médio e grande tem necessariamente, algumas até mais do que um. Tá, é uma correlação direta aí com a população. Tá. Acima de cidade. X habitantes Isso. menos não tem. Muito bem, então nos estados nós temos o DETRAN, CIRETRANS, o DR, Departamento Estadual de Estradas e Rodagem. Então no Rio Grande do Sul tem até um nome diferente, é bem essa sigla, é DAER. Nos outros, os gaúchos são todos sempre diferentes, né? Eu posso falar porque eu sou gaúcho. Inclusive Getúlio Vargas. Eu achei que era DAER em tudo, depois que eu fui entender que é DER. Não puxe Getúlio Vargas e os presidentes gaúchos aí que vai dar muita conversa aqui. Nós vamos falar muito tempo sobre essa presença marcante aí desse determinismo gaúcho. Aliás, só por curiosidade, Centro de Formação de Condutores era para ser CHC, Centro de Habilitação de Condutores. Começou no Rio Grande do Sul em 2005. Aliás, 1995. Houve 21 anos atrás. Houve uma mudança nos DETRANs. O primeiro começou foi no Rio Grande do Sul, criaram centros de habilitação de condutores. Depois dizem que foi por causa de uma briga aí com os gaúchos que o nome nacional virou CFC, Centro de Formação de Condutores. Tem história. E no estado ainda tem a PM, Polícia Militar, que o município que não municipalizou, que não criou seu órgão, ele tem um convênio com a Polícia Militar, que é quem cuida do trânsito. É a Polícia Militar quem multa. Isso, e a Polícia Militar tem arma, tem uma diferença muito importante aí. Por exemplo, a blitz de alcoolemia, todas as blitz na verdade, mas especialmente a da alcoolemia, em que se considera que há um perigo potencial de uma reação mais violenta, os agentes de trânsito do município que não portam arma, eles normalmente não fazem ou evitam fazer, ou só fazem se for a Polícia Militar junto. Né? Por segurança do agente, claro, natural tem que ter. Mas tem vários projetos aí pensando em dar armamento para o agente de trânsito, afinal ele é um policial, né? Ele deveria estar... Polêmica. E aquela que aqui em Curitiba a gente chama de STAR, que é aquele estacionamento... Sim. Então, veja só. Da cidade e tal. Mesmo em Curitiba, que tem um órgão de trânsito no município, a Polícia Militar tem uma corporação específica para trânsito, aqui a gente chama de BPTran, Batalhão de Polícia de Trânsito. Isso tem similares em várias capitais brasileiras, né? Tem nomes distintos. Mas aqui convivem os agentes do município com os agentes do Estado, da Polícia Militar. Eles fazem operações combinadas ou em regiões distintas, tem uma inteligência e um planejamento para isso. Mas o Sistema Nacional de Trânsito, então, vindo do federal para o estadual e para o município, no município, então, tem esse órgão municipal de trânsito, nem todos têm. Quando tem esse órgão é porque o município fez, adivinha o nome? A municipalização do trânsito. Que nome interessante. Bom, esse órgão executivo do município ele pode ter vários nomes. Não é que nem o órgão estadual, que é DETRAN, em todos os estados. Cada município tem um órgão diferente. Em Curitiba, por exemplo, é CETRAN. Aliás, tem várias cidades brasileiras onde o órgão se chama CETRAN, Secretaria Municipal de Trânsito, ou Superintendência de Trânsito, às vezes Trânsito e Transporte, enfim. Isso é causa de falta de compreensão, né? Essa confusão que tem, essa diversidade de nomes. Isso não ajuda muito na cidadania. Eu sou de opinião que deveria se fazer uma adequação, uma padronização, isso facilitaria um pouco. E aí existem as JARIs. JARI é uma sigla, J-A-R-I, ou JARI. É a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então, assim, se você toma uma multa... E não concorda, você tem o direito de reclamar, de se queixar, de argumentar que não é devida. E esse
processo todo, assim, você tomou uma multa da Polícia Rodoviária Estadual, então quem tem o controle do número da tua CNH, embora seja o Denatran, quem opera é o Detran. Então Polícia Rodoviária Estadual, Detran, beleza, né? Tá no mesmo nível. Foi numa rodovia estadual, porque já se foi Polícia Rodoviária Estadual, eles não estão policiando numa federal, não estão fiscalizando lá. Então o Detran tem o teu número de CNH ou do proprietário do carro e tem o Renavan, o chassi, tem os dados do carro, a placa do carro e assim por diante. Então essa multa chega para você. Se você quiser reclamar, você tem que reclamar para a Jari do estado. Se você tomar uma multa do município, cidade. Olha que curioso. Quem tem os dados da CNH e do veículo é o Detran. Continua sendo. Então o município tem que ter um vínculo com o Detran, porque o Detran que vai processar essa multa que foi aplicada pelo município. Mas nesse caso, se você quiser reclamar, a Jari não é a do estado. É a do município. A do município. Complicado? É, né? Você que é instrutor de trânsito sabe que na hora de explicar isso para os alunos é complicado. Cai questões em prova que criam uma confusão danada. Nós resolvemos falar um pouquinho desse assunto aqui porque é uma das solicitações de um público, talvez mais as pessoas ligadas às escolas, ou alunos, ou curiosos. Quem é instrutor de trânsito e agente de trânsito sabe muito bem disso, mas o povão mesmo não sabe. E isso é um problema. E deveria saber, né? Deveria saber. Por exemplo, recentemente, Rodrigo, houve uma alteração trazida pela Lei 13.281, começou a vigorar em novembro de 2016. Quando você paga a multa em dia, você pode pleitear um desconto de 20%. Uhum. Já é uma coisa bem para a gente pensar, né? Escuta, a multa não é para fazer o cara, né, se arrepender ou ser penalizado, ele vai pagar em dia e você vai dar 20% de desconto. Já é uma coisa para pensar. Bom, essa lei trouxe uma coisa a mais ainda. Você pode pleitear 40% de desconto se, além de pagar em dia, você não se queixar. Você não apresentar argumentação. Por que Mas isso? não no Paraná. No Brasil inteiro, já está valendo aqui. Já está valendo. Mesmo com a indústria da multa que a gente tem aqui. Então, aí cai exatamente nisso que ele está falando. Esquisito, né? Peraí. Tem todo um discurso que não existe indústria da multa, que não é para arrecadar, mas tem tanta preocupação em relação à questão ao financeiro. Que está parecendo a Casas Bahia ou alguma... né? Porque daí sim, é uma empresa que vende produtos, ela vende produtos, por isso ela te dá descontos. Gente, se é para penalizar, capitalismo, né? Penalize. Né? Parece que tem uma preocupação exagerada, tanto de quem está cometendo as infrações, que não deveria estar se queixando, você não sabia que tinha multa, então, né, a placa está lá, você deveria conhecer a regra, quanto dos órgãos de trânsito. Para que dar desconto? Né? Ou, peraí, consciência pesada? Estão cobrando mais do que devia? Ou será que, assim, da minha casa até a faculdade tem uns 4 velocidades diferentes? Polêmica, hein? Né? Ou será que, assim, nós vamos ter que fazer um programa só hora, de repente vai para 40, daí vai para 50. Se alguém quiser me multar, vai multar. Veja que aqui, obviamente, né, o Rodrigo está sempre trazendo o outro lado da moeda. Né? Eu estou sempre forçando aqui para dizer o seguinte, escuta, a regra é essa, você não dá para se queixar. Agora, essa vertente, ela tem que servir, ela tem que ter utilidade, não é para ficar xingando, reclamando, falando para os amigos no boteco. Você acha que está errado, então, né, peraí, quem que fez a regra mesmo? Né? Nós começamos esse programa aqui falando da questão de quem que manda. Ora, quem faz as regras é o Congresso Nacional. Você lembra quem votou para deputado? Mesmos que vocês votam? E nem lembra. As pessoas nem sabem para que serve um deputado federal ou um senador. Gente, o deputado federal representa o povo, o senador representa os estados. É um mecanismo para tentar dar equilíbrio. Qual a diferença do legislativo e executivo? Judiciário? Quem faz as leis? Então, e essa tríade, né, do judiciário, do legislativo e do executivo, ela tem que trabalhar numa harmonia que resulte num país que funcione, né? Que o Estado democrático de direito realmente cumpra o seu papel. Trânsito é um belíssimo exercício de cidadania, por isso que de vez em quando a gente traz aqui um tema um pouco mais elucidativo para estimular que as pessoas entendam. E comentem. E comentem, divulguem.
até para poder fazer as críticas, seja concordando que existe uma indústria da multa, seja discordando, né? Que o que existe é a indústria do infrator. Participe. Isso aí. Até mais. Tchau.